Queridas irmãs, queridos irmãos, dirigimos-nos também a todos os que nesse instante fazem parte da TV Alvorada Espírita, nos seus lares, nas diversas cidades, procurando a mensagem do Evangelho, o entendimento da doutrina cristã, por excelência, que facilita as transformações, por nos dar uma noção clara, fácil, sem misticismos, a respeito das leis do universo. Nada melhor para sabermos por onde andar, se conhecemos a topografia do terreno, se temos um mapa que nos mostra onde estão rios, obstáculos, lodaçais, nada melhor para quem vai embrenhar-se num caminho do que ter esta possibilidade de saber por onde ir, saber que rumo tomar, saber observar os diversos atalhos ou as diversas dificuldades que vão surgir, seja por este, seja pelo outro. Então, entendendo as leis do universo, através do conhecimento espiritual, nós teremos em mãos este mapa, que não vai nos privar da liberdade, que vai nos ajudar a escolher como a gente quiser, que não vai fazer você se sentir obrigado a caminhar por uma estrada que você não soube porque escolheu, mas escolheu porque alguém disse para você que deveria ser. Não há nada pior do que você fazer algo que você não sabe por que está fazendo. Nada mais triste do que você ter que enfrentar situações que você pergunta, mas por que eu estou passando por isso? E quando então começamos a entender os mecanismos do mundo espiritual, a nossa jornada se torna menos árdua. E nós passamos a ver coisas que antes seriam interpretadas como desafios ou dores inúteis, que nos fariam até revoltarmos-nos por elas, como oportunidades de crescimento. Nós, na doutrina espírita, não cultivamos o sofrimento. Não fazemos da vida um martirológio, de colocar dor acima da felicidade. Mesmo nos casos em que nós aprendamos o porquê estamos sofrendo, mesmo nos casos em que nós saibamos que estamos sofrendo por nossa culpa de outras existências, por nossos equívocos de outras épocas, ou por nosso desejo de andar mais depressa, e então escolhemos desafios que vão redundar depois, obviamente, em esforços redobrados no nosso caminho, mesmo nessas situações, nós aprendemos que não estamos sofrendo por gosto, não estamos pedindo sofrimento, que temos que fazer de tudo para diminuí-lo. Equivocam-se as pessoas que, sem entender o significado da doutrina espírita, imaginam que ela é uma forma passiva de omitir-se diante dessas coisas que nos ferem, como se fôssemos um rebanho que vai para o matadouro, porque aprendemos que, eu fiz sofrer, então agora eu tenho que sofrer, então não vou fazer nada, não vou tomar remédio, não vou fazer cirurgia, e a melhor forma de eu melhorar é exatamente eu piorar a minha dor, porque assim eu melhoro mais depressa. Insanidade de quem não conhece e que depende
desses tipos de cogitação ou de interpretação, dar um veredito a respeito do que é a doutrina espírita, ou do que é o cristianismo. Se alguém pode dizer que a doutrina espírita cultiva a dor numa forma equivocada de interpretar, essa mesma pessoa não poderá deixar de dizer isso também de Jesus. Porque se este é o critério, Jesus foi o primeiro que falou isto. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porta do sofrimento, porta da dificuldade. Ele não diz, espere a porta, hein? Porque olha, ela pode aparecer no seu caminho. Não. Olha, se você vê a porta que está lá, a porta estreita, tenta lá passar por ela, aproveita. Não. O Evangelho é muito claro, ele diz, esforçai-vos por passar pela porta estreita. Porque muitos quererão passar por ela e não conseguirão. Muitos. Vamos aqui fazer um parêntese para compararmos o que isso significa. Você está num navio. E o navio está afundando. E aonde você está? No cômodo onde você está surpreendido pelo naufrágio, você só consegue escapar por uma brechinha. Por ser tão pequena, naturalmente que os magrinhos passam. Mas, já tem gente rindo. Mas, imagina, só o André Gaspar é capaz de passar pela brechinha. Tão magrelinho que ele é, porque quando ele está de frente parece que está de lado, e quando está de lado parece que já foi embora. Mas o navio está afundando. Você está vendo as coisas ficarem de ponta cabeça. Você está ouvindo a gritaria das pessoas. E você está tentando passar pelo vão. E o que acontece? O excesso lateral impede. Aí então você vai lembrar bem que o médico falou que eu devia emagrecer. Bem que fulano falou para mim que eu estava acima do peso. Bem que, ai, quanta gente, quanto docinho que eu comi, quanta leitoinha que eu comi, quanta feijoada que eu comi, nunca que eu quis me adelgaçar. Muitos quererão passar pela porta estreita. Fazei esforços para passar por ela, porque muitos quererão passar, mas não conseguirão. É exatamente este o processo. Jesus fala para nós a esse respeito. Não que nós devamos procurar a doença, procurar a lágrima, procurar o sofrimento por vontade, não. Mas que nós devemos nos impor certos tipos de regime, que podem ser considerados regimes dolorosos. Regimes que tiram de nós o que é dispensável, para que na hora adequada, aquela frestinha não seja obstáculo à nossa salvação. E a gente consiga, mesmo que se espremendo, mesmo que rasgando a roupa, consiga, ai, por fim, passei pelo buraco. Porque se você não passar pelo buraco, terá sido muito gostosa a refeição que você tomou no dia anterior, nos outros dias. Você pode ter apreciado muito, né, bananas split, pode ter tomado muito sundae, pode ter comido pudins de inesquecível sabor, mas tudo vai terminar ali. Você entalado na porta e não, nem indo para frente, nem indo para trás. Terá valido a pena? Quando Jesus fala, esforçai-vos por passar pela porta estreita, está dizendo exatamente isso. Nós estamos vivendo sempre uma vida solta, folgada. Não gostamos de responsabilidades, não gostamos de horário, não gostamos de deveres. E quando temos, porque temos que ganhar um dinheirinho no trabalho, reclamamos.
Tanto é verdade que raras pessoas na Terra amam a segunda-feira. Aqui no Brasil é segunda-feira, o primeiro dia da semana em que nós temos que ir trabalhar. Raros na sexta-feira entram em depressão e falam, ai, que pena. Agora tem 3 dias que eu não vou fazer nada. 2 dias. Não vou trabalhar no sábado, não vou trabalhar no domingo. Só na segunda. Não vejo a hora que chegue. Raras são as pessoas que não precisam chegar a esse exagero também, né? Mas que no domingo falar, Senhor, obrigado, que amanhã é dia de eu trabalhar. Amanhã eu vou poder continuar fazendo o que eu gosto de fazer, ou aquilo que me sustenta e sustenta a minha família, que eu vou procurar fazer da melhor maneira. Nós já pensamos, tem que levantar cedo, e portanto tem que dormir cedo no domingo. Já pensamos que vai ter que encontrar aquele povaréu todo lá, que você tem que atender, aquele povo chato, aqueles chefes implicantes, aquelas coisas que você não vê a hora de chegar, de você fechar o seu guichê, de fechar a sua gaveta, de trancar as coisas e falar, olha, estou indo, viu? Deu meu horário, tchau. Não gostamos muito de disciplinas, não gostamos de passar pela porta estreita. Quando se fala em sofrimento, não se está dizendo, você tem que piorar a sua condição. Não, está dizendo, se você está nisto, a culpa é sua. A culpa é nossa. Se estamos padecendo dores, dificuldades afetivas, problemas profissionais, nós temos que passar por isso, porque isso vai nos ensinar de alguma forma. Mas, passemos por isso sem revolta. Passemos por isso como aqueles que sabem que vão aprender. Alguma coisa isso vai me ensinar. E eu vou estar alerta para que este ensinamento me construa como pessoa. Ao invés de querer fugir da terra. Não, eu quero ir embora, não aguento mais isso daqui. Ai, meu Deus, essa vida é um martirológio. Ai, só violência, só briga, só desgraça, só necessidade. Ai, como deve ser bom ir para o lado de lá. Está no plano espiritual. Não ter mais essa gente chata pegando no meu pé. Quem garante para você que para onde você vai não vai ter? Não é que eu já li o Nosso Lar, eu estou estudando toda quarta-feira aí na TV Alvorada Espírita. O livro Nosso Lar. Ai, é tão lindo o Nosso Lar. Tem o aeróbus. A pessoa vai de um lado para outro. Tem a água maravilhosa. Tem o caldo reconfortante. Toda vez que eu leio isso, caldo reconfortante, me dá água na boca. Que será que gosto tem esse negócio? Framboesa, uva, caldo reconfortante, frutas suculentas e perfumadas. André Luiz descreve isso, que ele come um pedacinho e parece que ele já está energizado, preparado para voltar a ser jovem como ele fora um dia. Ai, então eu estou lendo. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou para lá. Cadê a passagem? Mostra aí. Se a passagem está escrito Nosso Lar. Primeiro porque, naturalmente, esta é uma das colônias espirituais. Que o mundo espiritual nos informou que existem, mas não é a única. Ilude-se a pessoa que está em casa ou que está aqui e pensa, ai, Nosso Lar é o céu dos espíritas. Não, não é não. É uma colônia que está sobre a cidade do Rio de Janeiro. Mas informam-nos as entidades espirituais que em todas as grandes comunidades existem colônias do lado de lá. Vinculando os seres que estão nascendo naquele grupamento aos ideais de onde vieram, onde se abasteceram de conhecimentos para viverem uma nova vida, fazendo o que deveriam estar fazendo. Então existem colônias espirituais em cima de São Paulo, de Curitiba, de Florianópolis, do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, existem aqui em Campinas, existem em Salvador. Em todas essas cidades grandes, dos planos superiores ou dos planos espirituais acima delas, existem colônias, postos de socorro, existem lugares, postos de saúde de emergência. Mas, para aqueles que imaginavam que Nosso Lar era o céu,
tem uma má notícia. É linda, tem muita coisa diferente, muita coisa nova, novidade que você nem imagina. Mas, veja só, nosso lar ainda é umbralina. Que trem é esse, seu André? Umbral significa sombra. Ela está numa zona sombria, ainda, sobre a humanidade. O núcleo ferroso, o núcleo sólido, onde nós estamos, é a marca do início do umbral. E ele se estende através de 3 zonas vibratórias diferentes, cada vez menos densas, cada vez menos, assim, aglutinadoras do pensamento inferior, mas ainda assim umbrais. Não é o inferno dos espíritas. Há outras pessoas que, não, o espiritismo é muito parecido com a religião que eu tenho, porque, não tem capeta, mas tem espírito obsessor. Não tem santo, mas tem os bons espíritos. Não tem água benta, mas tem a água fluidificada. Não tem o céu, mas tem o nosso lar. Não tem o inferno, mas tem o umbral. Não é nada disto. Nem os espíritos atrasados são satanases ou capetas. Nem os espíritos superiores são santos ou são Jesuses. Nem as colônias espirituais são o paraíso. E nem o umbral é o inferno. Conceitualmente, são todos diferentes. Apenas que os espíritos explicam que as pessoas que estão na Terra, ao voltarem para o mundo espiritual, carregam com elas o teor do que elas vibram, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E às vezes este teor está envolto, ou ele é constituído de densidades inferiores. Como se você tivesse que sair da sua cidadezinha e ir para um ambiente melhor, para uma região mais luminosa, uma região mais nobre, numa festa. Só que você saiu da sua cidadezinha sem tomar banho, todo emporcalhado de graxa, porque você é mecânico, e você vai ser admitido numa atividade para a qual você não está ainda higienizado. Então o que acontece? Explicam os espíritos. Neste processo, você não pode ser admitido no salão limpo, lindo, pronto para os convidados, daquele modo. É preciso tirar a casca grossa, é preciso tirar a graxa, é preciso mudar a roupa. E se essa figura nos dá uma noção material das coisas, o que os espíritos querem dizer com ela é que, enquanto nós estamos vivendo na Terra, nossas vibrações mentais e emocionais constituem-se ou dessa graxa, dessa fuligem, deste lodo, ou de uma coisa mais límpida. Nos preparamos antes, de acordo com o teor dos nossos sentimentos. E quando estamos prontos, se a morte nos surpreende na carne, nosso espírito poderá ir direto para a festa. Se ele estiver higienizado, se ele estiver limpo. Por isso fala Jesus, esforçai-vos por passar pela porta estreita. Este esforço corresponde a essa purificação que nós fazemos em vida, durante o momento em que estamos na Terra. Porque se nós não nos esforçarmos, quando chegar o momento de voltar, nós estaremos daquele jeitão, mal ajambrado. E isto vai impedir o nosso acesso imediato às possibilidades do Espírito começar a continuar o seu aprendizado. Ele precisa primeiro despoluir-se. E a zona umbralina, como explica André Luiz no livro Nosso Lar, é uma zona onde se queima a matéria mental que nós trouxemos da Terra. Pensamentos inadequados, vícios, modos de sentir equivocados,
que estão acumulados em nossa atmosfera pessoal. Sabe aquela mágoa, aquele negócio que você tem no coração contra a sogra, o sogro, um parente, um chefe, e que faz anos que você cultiva, apesar de dizer, não, eu já esqueci dele. Mas eu vou ficar feliz quando eu morrer e ver onde é que ele está. Ainda vou dar uma cuspidinha lá de cima. O problema vai ser perceber que você está no mesmo nível que ele, não vai conseguir cuspir em cima dele. Porque ele pode ter feito mal a você, mas você que não esqueceu, está cultivando o mal por gosto, por prazer, por vontade. Quem é pior? Alguém que está sobrecarregado de responsabilidades, alguém que foi criado de forma violenta, de forma intolerante e aprendeu a ser assim, alguém que desenvolveu isso numa história de vida e não consegue conter-se e agride os outros quando está tentando controlar ou disciplinar os seus funcionários, ou a pessoa que estava muito bem, que teve uma boa vida, que foi bem educada, que teve pais generosos, que teve tudo o que pôde para formar-se, e quando alguém a fustiga, se torna um porco-espinho para o resto da vida. E fica então, ele pensa que vai ficar assim, ela pensa que isso não vai ter troco, e fica fustigando, aquele fica fumegando dentro. Quem será que é pior? Aquele que é duro porque a vida o fez assim, e está errado, ninguém está dizendo que é certo. Mas aquele que já tendo noção, já tendo um outro berço, uma outra escola, por vontade de ver sofrer a pessoa intolerante, vibra contra ela por anos a fio. Um pode ter errado num momento de pressão, de responsabilidade, de cobrança, mas e o outro que recebeu isto? E teve tempo para organizar, orquestrar a satisfação de vingar-se. Na minha opinião, este é 10 vezes pior. Apesar de parecer mais bonitinho, apesar de parecer uma pessoa mais educadinha, não pensem nos irmãos queridos que será pela educação formal que a lei do universo vai medir os seus filhos. Não. Estelionatário geralmente costuma ser uma finesse só. Falam com bastante educação, são bastante generosos, bastante educados, mas não deixam de ser bandidos. E é desse jeito que a justiça vai vê-los. A justiça do universo. Essas são realidades que nós precisamos aprender. Quando estamos na vida, estaremos tendo que enfrentar dificuldades para que elas, enfrentadas, nos melhorem. E isto corresponderá a esse amadurecer de homens e mulheres que não reclamarão dos problemas quando entenderem que aquilo está lá para transformar a alma. Todas estas coisas que até agora aqui falamos estarão sendo observadas pelo mundo espiritual. E quero ir para o nosso lar. Você quer ir para o umbral? Até que você é pouco exigente, porque nosso lar é umbral. Mas você quer passar pelos anos necessários para se depurar ali, antes de chegar em nosso lar? Veja só André Luiz, tadinho, não é? Deu 6.000 consultas de graça. 6.000 consultas. Ele era médico. Durante a sua vida de médico, atendeu a 6.000 pessoas e não cobrou nada. Não porque fosse uma pessoa caridosa. Mas aquela história, né? Fez isso por brincadeira. Não tem, tudo bem. Uma outra hora você paga, outro dia você passa aí, deixa, né, uma dúzia de ovo. Não que ele tenha feito isso, porque eu só estou aqui inventando a história, mas os espíritos contam, ele próprio conta no livro, que o mentor fala para ele que ao longo de sua vida, ele deu 6.000 consultas de graça. Consulta de graça significa atender pessoas
ver o seu problema, avaliar o que está causando o sofrimento, desejar indicar alguma coisa que resolva. Empenhar toda a sua inteligência, todo o seu cabedal de aprendizado, toda a sua experiência para que aquela pessoa saia dali e possa encontrar uma solução. 6.000 pessoas foram atendidas. Façam a conta. 6.000 vezes 15 minutos. Que se poderia ter perdido em média com cada pessoa. Você vai ver quantos minutos são. E isto, ele fez sem ganhar nada. Poxa, que homem santo! Imagina, qual de nós ao longo de uma vida profissional fez 6.000 atendimentos sem cobrar? Deve haver gente muito generosa, que faz até mais do que isso. Mas a gente conta nos dedos da mão esquerda e ainda sobra dedo. Numa época em que tudo você tem que cobrar, em que até o bem religioso, o amor do evangelho ainda é cobrado. Então, eu dou umas cestas básicas, já deu 6.000? Não, eu ajudo lá com um pouco de alimento. Então, já ajudou 6.000 famílias? Não, eu atendo as pessoas em lugares aí que estão aflitas. Então, meu trabalho é ajudar os outros. Então, já ajudou a 6.000 pessoas sem ganhar nada? Não no seu trabalho. Fazendo o seu trabalho, mas recusando receber o valor. Se você já fez isto, e isso é muito nobre, se você já fez estas atividades deste jeito, puxa vida, é enaltecedor. Mas não se esqueça que se compararmos com André Luiz, você terá mais ou menos 8 anos de umbral. Só, está garantido. Só 8. Os 2 primeiros capítulos do livro Nosso Lar explicam isto. Agora, se você não fez nessa dimensão, se ainda está faltando aí umas 3.000, 4.000, 5.500, então vai multiplicando por 8. Se você está nos 3.000, vai mais ou menos precisar de uns 16 anos. Se você só está no 1.000, vai arder bastante do lado de lá, nas situações difíceis. É claro, queridos ouvintes, que não é uma coisa aritmética. Nós estamos brincando com esses números. Mas vejam só que André Luiz, que qualquer pessoa que tivesse feito o que ele fez, seria considerado um benemérito, precisou, porque carregou com ele uma atmosfera no restante da sua vida, nas outras áreas do relacionamento, que o impregnaram de coisas nocivas a ele mesmo, e ele não pôde entrar na festa assim, logo de cara. Passou 8 anos em condição de sofrimento, porque não entendia aquilo que no começo nós falamos aqui, que a doutrina espírita oferece. Um mapa de como caminhar pelos caminhos tortuosos, pelos horizontes que nos aguardam. Ele tinha uma religião formal, aquela que ele aprendeu dos seus antepassados, ia de vez em quando. Mas de ir ou não ir, o problema dele era não estar em sintonia com Deus de forma autêntica. Não é de ele não ser espírita, que a sorte dele foi essa.
Sorte de André Luiz era não ter sido espírita. Porque senão aí estava danado, mesmo bem danado. Porque já teria aprendido todas estas coisas. E aí não teria como dizer, ninguém dizer assim, nenhum advogado espiritual dizer, Senhor, mas o tadinho aqui não sabia nada, era burraldinho, não entendia nada de espiritismo. Como alguém deve ter falado do André Luiz. Não, esse carinha aqui, não vamos exigir muito dele, porque ele também não sabia nada. Já imaginaram as pessoas que aprenderam alguma coisa da doutrina espírita? Vocês já notaram que esta não é uma casa que vem salvá-los, mas que vem comprometê-los? Que estes ensinamentos não são para libertar você, mas são para te dar peso, compromisso de responsabilidade. Ah, eu vou lá no centro tomar uns passezinhos porque a gente sai mais leve. Não sei como. Sinceramente, não sei como. Você descobre que André Luiz deu 6.000 consultas de graça. Mas não foi um indivíduo que amou o próximo como poderia ter amado. E ele mesmo assim padeceu 8 anos sofrendo. Sofrendo, bem sofrido. Que ele não tinha nem ideia de quanto tempo era. O talão de pizza está lá fora. Mas não vai adiantar levar 30 talões cada um. Ah, eu vou vender esse talão porque esse cara me falou uns negócios hoje lá, que se o cara deu 6.000, né, 6.000 consultas de graça, eu tenho que pelo menos vender um talãozinho. Não tenham medo da porta estreita. Não tentem entrar pela porta estreita por receio. Quando Jesus fala dela, ele fala, procurai-a, buscai a porta estreita. Façam isso por amor, por vontade de serem melhores. Façam o regime da ignorância, para que essa ignorância vá diminuindo, e na hora que você tiver que passar pela fresta, você esteja capacitado para fazê-lo. Se nós não sofrêssemos, nunca iríamos pensar nestas coisas. Nunca iríamos enfrentar nossos desafios como quem está crescendo com eles. Nós não devemos ter medo do umbral. Não devemos esperar o paraíso por meia dúzia de pãezinhos. Nós devemos viver da melhor maneira que for possível, de acordo com os ensinamentos dos espíritos superiores. Viver com carinho pelas pessoas, viver com respeito pelos outros, viver como filho de Deus. O grande problema não é você saber o que o Espiritismo ensina. Não, o grande problema é você descobrir que você é filho de Deus. E ainda fazer coisas que são tão pouco dignas de Deus. Quando você fala mal do semelhante, você acha que Deus é fofoqueiro? Que Deus gosta de contar da vida alheia? Você acha que Deus de vez em quando chama Jesus para bater um papinho? Ai, Jesus, você viu a Maricota, o que ela andou fazendo? É o 5º homem que entra na casa dela essa semana. O que nós vamos fazer com ela? Um cancerzinho funciona. Será que é essa conduta que a gente, ao fazer, ao adotar, honramos ser filho de Deus com ela? Quando a gente tem essa noção, a vida ganha outra dimensão, outro contorno. Que é um contorno de que você vai ajudar o Criador. Você não sabe qual é a vontade do Pai. Alguns podem dizer, eu não sei o que Deus quer. Então faça um teste. Faça de conta que você tem um filho. Como muitos de vocês de verdade possuem. O que você quer que esse filho faça?
Você o ensina. Você dá um bom exemplo. Você orienta moralmente, intelectualmente. Por acaso você gostaria que o seu filho, longe das suas vistas, estivesse metido com traficante de droga, vendendo droga para criança e trazendo dinheiro para você? Aí, pai, trouxe umas grana aí para você, para ajudar no orçamento de casa. Poxa, filho, que bom. De onde veio esse dinheiro? O que você fez? E se seu filho conta, eu vendi uns papelotes por aí, você embolsa esse dinheiro? Se você fizer isso, você é conivente. Você está ajudando o seu filho a ser um bandido, um marginal, um delinquente. Portanto, não estará sendo um bom pai. Mas se você diz, meu filho, por favor, leve esse dinheiro daqui. Não faça mais isso. Não viva desta forma. Não foi isso que eu te ensinei? Provavelmente você vai falar isso para o seu filho, para a sua filha. Você quer a felicidade deles. Todo pai quer que o seu filho seja feliz, mas não a felicidade que signifique comprometimento no delito. Ter uma vida boa, uma vida folgada, confortável, pagando o preço de depois ver ele ser procurado pela polícia, preso, algemado, no camburão e depois na penitenciária. E mesmo que isso não aconteça, você não se orgulhar nada do seu filho, porque não foi isso que você ensinou para ele. Nunca vi nenhum pai dizer, puxa vida, meu filho é o maior traficante dessa região aqui. Nossa, como eu me orgulho dele. Nem a polícia consegue pegá-lo. Tem cada carrão guardado na garagem, até aqui em casa eu escondo alguns para ele. Nunca vi. Nunca vi também nenhuma mulher dizer que a filha que ela tem é a menina mais linda da região e a prostituta mais procurada. É a mais famosa, a mais cara. Agora já ouvi muita gente comentar assim, se meu pai me visse fazendo essas coisas, eu nem sei o que iria pensar de mim. E existem pessoas, inclusive, que conseguem se conter no impulso errado exatamente por se lembrarem do seu pai, dos conselhos que seu pai lhe deu. Humberto de Campos conta essa história. O filho Humberto de Campos conta essa história do seu pai. Numa das passagens mais lindas desse livro, que fala da vida de irmão X. Quando jovem, pobre, miserável quase, morando lá na região do Nordeste, bastante agreste, bastante necessitada, ele, Humberto de Campos, sonhava em estudar, em ter livros. Sonhava em aprender. Sua mãe viúva não tinha recurso para comprar. Até que um irmão dela dá a ele a chance de trabalhar num armazém, numa cidadezinha ao lado. Ele começa a trabalhar no armazém. E como era um menino inteligente, um menino competente, logo organizou as coisas, logo deu uma outra dinâmica. E tão intensa foi a sua dedicação, que logo o tio entregava para ele todos os recursos para que ele administrasse. Ele então começou a usar esses recursos, tomando parte deles, além do que o salário de fome que ele ganhava lhe permitia. E o que ele fazia? Ele que sonhava em aprender, ele comprava livros, encomendava, roubava do tio que lhe pagava o salário,
para conseguir ter livros, que é o que ele mais gostaria de ter. A primeira vez foi um pouquinho, mas a satisfação de ver o livro chegando às suas mãos foi muito grande. A segunda vez foi um pouco mais, e assim. A confiança que o tio lhe havia depositado começou a ser fraudada em valores até grandes para o ambiente em que viviam. E naturalmente, todas estas coisas sempre acabam descobertas. Mas aí, vejam só o problema. O tio, condoído da situação da sua irmã, mãe dele, vendo as agruras por que passavam, que tinham uma casinha muito pobre na cidade onde moravam, como o único patrimônio que lhes restara, o tio acolhe o sobrinho, lhe dá tudo, onde dormir, o que comer, um salário, e este sobrinho começa a furtá-lo. Nessas doideiras do jovem, nessa impulsividade, nessa irresponsabilidade de quem está começando a viver, se encantando com a facilidade, sem entender que não é dele, é do outro. Descobrem esta condição e ele tem que voltar para casa. Deixa o posto lá no armazém do seu tio. E então, certa noite, a mãe o chama para conversar. E eles vão ao fundo do quintal, tendo somente o coração materno e as estrelas por testemunha. E ele, arrependido do que havia feito, ele, envergonhado, abre-se em lágrimas de arrependimento, chorando, e conta para sua mãe que tinha roubado o próprio tio, que não tinha feito por maldade, mas que ele queria sempre estudar e ele não tinha dinheiro para comprar livro. Mas que não era justo, não era correto. A mãe escuta o desabafo do filho amargurado, chora também em silêncio pela vergonha, porque o filho dela era o que ela era na casa do seu irmão. O filho era um pedaço dela. E o que ele fazia podia ser interpretado como aquilo que tinha aprendido na casa da mãe. E então ela lhe diz uma frase que é dita pelo filho dele, Humberto de Campos Filho, demonstra quanto é nobre o valor que você obtém da alma daqueles que te criam. Um valor que não tem banco que guarde, que não cabe no seu bolso, que você não vai gastar, porque ele passa a fazer parte do que você é. Diz a mãe para o filho: meu filho, você deve amar a verdade mais do que a própria vida. Olha este conceito na boca de uma mulher do sertão, ignorante e pobre. Meu filho, você deve amar a verdade mais do que a própria vida. Diante desses fatos, nós vamos ter que vender a nossa casa para devolver ao seu tio aquilo que você tirou dele. Mas nunca se esqueça, meu filho, que a verdade tem que valer para nós mais do que a vida. Você sabe o que o seu pai quer de você. Você sabe o que Deus espera de você. Não é difícil. Porque se você espera do seu filho retidão,
honradez, bondade, se você espera dele esforço, boa vontade para enfrentar as dificuldades sem esmorecer, se você espera uma coragem que o transforme em um lutador, ainda que um derrotado, mas um lutador. Deus espera muito mais de nós, porque foi Ele que nos fez. O seu filho saiu da sua carne, mas você não fez o espírito dele. Que por mais que você eduque, por mais que você ensine, pode ser um espírito ainda imaturo e não aprenda. Mas ainda assim você quer que ele seja uma boa pessoa. Agora, falando de Deus, nós não temos como fugir da noção de que nós não fomos feitos por Deus. Nós somos um pedaço dele. A nossa alma é um sopro de Deus. É algo que saiu do Pai e vitalizou a carne. E se é desse jeito, se você é um pedaço de Deus, é muito fácil saber o que o Pai espera daqueles em que soprou, o que Ele é. Essa é a realidade da nossa existência. Não é desejar ir para o paraíso, fugir do inferno. Não, é desejar viver para fazer Deus feliz. Se vamos ficar 8 anos, 10 anos, 20 anos no umbral, não importa, não importa. Nós não vivemos para fugir de Satanás, como se Satanás existisse. Nós vivemos para fazer o Pai se orgulhar da gente, pelas coisas boas que ao fazermos, nós demonstremos que na nossa veia não corre o sangue de um homem, não. Corre o sangue do Pai. Nas atitudes que pratiquemos, nos sentimentos que ofereçamos. Então o problema não é dar 6.000 consultas de graça. Não. O problema é amar uma pessoa de cada vez. Mas um amor que Deus amaria. Uma maneira de agir com os outros como Deus agiria. Porque Deus não é um grande contador. Não tem uma grande máquina de calculadora que venha a registrar como se ele fosse uma empresa dessas de auditoria. Quem fez mais, quem fez menos, se fez com qualidade, se fez sem qualidade. Não, Deus sabe o que nós somos, não porque nos escuta, mas porque nos sente. E se você que tem um filho que está distante, você o sente quando ele está sofrendo, mesmo quando ele se esconda de você, mesmo quando ele não diga. Se você sabe que seu filho está passando por dificuldade, mesmo quando ele negue, e você é apenas uma criatura de carne e osso, mas você sente pelo tom de voz, pelo brilho do olhar. Imagine como Deus deve sentir o que a gente é. E imagine como deve ser ruim na hora em que a gente vai voltar. Deus ter preparado a festa para nos receber, mas a gente não poder estar, porque a gente não se esforçou para passar pela porta estreita como poderia. Então estamos revestidos de lodo, o lodo da vaidade, o lodo do apego, a postura ególatra, o apego às coisas do mundo, o sentimento de raiva,
a aflição por termos deixado na terra problemas que não resolvemos, mas que queremos resolver. Tanta coisa linda nos esperando e a gente preferindo sofrer. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Muitos vão querer passar por ela e não conseguirão. Não é a doença o problema. Não é a dificuldade material, não é a frustração afetiva. Não. Todas estas são lições, são spas para a gente emagrecer. Do que a gente tem de ruim. Se olharmos estas coisas pelo outro lado, por um outro prisma, já veremos coisas positivas. Já poderemos enfrentar a vida sem nos deixar arrastar para o sorvedouro da tristeza, da angústia, da depressão, que nos mantém aqui, presos à terra. Por isso, queridas irmãs, queridos irmãos, que a nossa vida tenha este significado. Não foi você criado para se transformar em pó. Em cada existência. Chegando de um jeito. O jeito que você construiu para você mesmo nas vidas anteriores. Você tem a chance de enfrentar estes desafios e ser melhor com eles. E como o diamante começa uma pedra bruta trazida do fundo do rio, suportando a força do buril, o corte da pedra que vai desbastando, que o vai mutilando. Você, como diamante de Deus, tem um dever, que é o de sair desta vida mais bem esculpido, brilhando mais do que quando chegou. E não há diamante que consiga se tornar assim, pedra preciosa, se for talhado por outro tipo de ferramenta, que não este é da dureza, da dificuldade. Não para tornar-se igual à pedra. Já imaginaram como a pedra do buril, rústica e pobre, deve morrer de inveja da joia que ela própria está produzindo, ou está sendo usada para produzir? Uma joia que sai dali e vai para o anel dos reis, para o cetro dos imperadores, para as joias das criaturas mais importantes. E depois que você estiver rutilante, será que você vai desejar voltar a ser um pobre pedaço de carvão em algum lugar? Uma pobre rocha que está rolando no meio dos seixos pobres de um riacho? Não é o que eu acho. Vai chegar o dia em que você vai agradecer a Deus ter passado por tudo isso e ter se tornado uma estrela. Neste dia, tudo já terá passado. Não reclamemos, portanto, daquilo que é difícil, mas que nos melhora. Não procuremos a dificuldade, como dizíamos no começo, como masoquistas, como ignóbeis criaturas que não sabem o que estão fazendo na terra. Se temos doenças, tratemos. Se temos medicina, busquemos. Se temos cirurgias, façamos. Se temos trabalhos que sejam estafantes, mas que nos ajudarão a resolver um pouco o equilíbrio financeiro, nos submetamos. Mas procuremos ser um bom doente. Um doente responsável.
que toma o remédio na hora certa, que faz o que o médico recomenda, que ajuda a si mesmo, porque é nesta disciplina que você está se esforçando para passar pela porta estreita. Porque de doentes rebeldes, de desempregados irresponsáveis, e de gordos que não conseguem passar pela fresta na hora do naufrágio, o mundo está cheio. Só que enquanto os navios estão afundando, não vai dar tempo de fazer regime. Aí vai ter que morrer afogado mesmo. Se está na terra, aprenda a tirar boas coisas dessas dificuldades. Porque quando você aprender tudo o que essa dificuldade tem para te ensinar, você já não precisará mais dela. Deus vai tirá-la do seu caminho. Porque você já aprendeu o que tinha que aprender. É muito simples, a lei do universo. E é muito fácil de escolher caminhos quando você sabe destas coisas. Você é que escolhe, não é Deus. Mas você é que recebe o prêmio por ter sabido se conduzir. Você é que vai chegar mais depressa à felicidade. E de tanto amar e de tanto aprender com isto, você vai ter condições de ajudar os que ainda não entenderam isto. Com os teus exemplos, com a sua conduta. Como a conduta da mãe de Humberto de Campos, que educou o filho na rigidez dos princípios e que fez dele, por tudo aquilo que ela devotou a ele, o mais jovem membro da Academia Brasileira de Letras que o Brasil já teve. Em toda a sua história. Um menino que roubava para comprar um livro para ler. Mas que aprendeu a ser tão honesto, tão reto, com o exemplo que recebeu, e tão devotado e tão dedicado, que foi considerada a maior sumidade intelectual das nossas letras. Tendo morrido tão jovem, e sofrido tanto, para logo depois continuar a escrever, através de outro que nos ensinou com o que sofreu, como sofrer, Francisco Cândido Xavier. Encontram-se essas duas almas e realizam juntas a sementeira da esperança para todos nós, os ignorantes da alma. Humberto de Campos e Chico Xavier. Pobres e ricos juntos. Para nos ensinar a sermos mais pobres de reclamação, mais pobres de ignorância e mais ricos de gratidão a Deus, mais ricos de esperança. Quando entrarem na sala de passe, lembrem disto. Você vai ser o diamante no prazo que você estabelecer para você mesmo. Muita paz. Jesus, nós te agradecemos as dádivas da vida, envolvendo-nos com o teu carinho. Nós sentimos a presença dos espíritos queridos, que nesta casa, como na casa de todos os que oram nesse instante, no Brasil e no mundo, se tornam pontos, fontes, se tornam bases para que o mundo espiritual amplie o amparo que traz aos homens da humanidade.
num dia tão especial, cuja comemoração, pequenina e simbólica, fica bem aquém do mérito do coração maternal. Nós aprendemos, Senhor querido, com o amor de mãe, que recebe sempre menos do que mereceria receber, a não desanimar, a não nos abatermos, a não cansar, quando também nas lutas que cada um tem, nos desafios que cada um precisa enfrentar, possa parecer que estão recebendo menos do que estariam esperando ganhar, do que estariam esperando encontrar. Obrigado, Senhor, por estarmos uma vez mais reunidos em Teu nome, com exemplos tão nobres onde o amor é maior do que todo sofrimento. O amor que é capaz de morrer pelos seus amigos. E o amor que é capaz de ver e matar o próprio filho, sem odiar os algozes, sem se rebelar, sem se deprimir e sem fugir, sem se esconder. Um amor que sabe acompanhar a dor do ser mais amado, mesmo que nada possa fazer para tirá-lo daquela condição. Amor que é apoio mesmo na desgraça, que é solidariedade, quem sabe secando lágrimas, esquecendo de si mesmo, ajudando o outro a vencer o desafio cruel da miséria, da fome, do desajuste emocional. Ah, Senhor, que a gente possa aprender com o exemplo da mãe querida, desta Maria, que é luz em nossa vida, a não reclamar, a apoiar, a nada esperar, e ainda assim amar sem condição, porque não é na cabeça que está a coroa da Mãe do Céu, é no seu coração. Que a nossa também possa encontrar um espaço no meio dos nossos braços, para no nosso coração também brilhar. É isso que a gente quer cantar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor
gloriar-te de